Paz do Senhor, irmãos, boa tarde, boa noite. Nós nos alegramos mais uma vez. Eu fico muito feliz de estar junto com os irmãos aqui. É uma bênção, é um prazer poder falar do reino de Deus, da palavra. É um privilégio ser escolhido pelo Senhor e nos dar essa liberdade de poder falar da sua palavra, da nossa vida, do dia a dia nosso, que nós somos abençoados por Deus, né? Deus tem nos abençoado. Eu sou um homem muito abençoado, tenho um lar abençoado, minha família, minha esposa, meus filhos. Temos uma família muito grande, né? Espalhado por esse Brasil afora. E eu nascido numa cidadezinha bem pequena no interior de São Paulo, chamado Arceburgo, Minas Gerais. Uma cidade muito pequena, né? Poucos moradores. Há muitos anos eu não vou lá. Mas até hoje a cidade não teve assim grandes crescimentos, né? Ou empresas, ou algo que dê muita qualificação para a cidade. E hoje estou aqui trazendo aos irmãos a palavra de Deus. E eu quero falar um pouco sobre a pessoa que pode ser chamado para fazer a obra do Senhor. Deus qualifica quem Ele chama. Deus não olha a nossa postura financeira, intelectual. Ele chama quem diz para Ele: eis-me aqui, envia-me a mim. Quando eu disse para o Senhor também essa palavra, Ele me chamou para trabalhar no seu reino. E também em cidades pequenas. Fomos para a Estrela do Norte, abrimos uma igreja lá, muito abençoada. Ao mesmo tempo trabalhamos em Carrancas, Minas Gerais, né? Cidade de Carrancas, mais ou menos com 3.000 habitantes, bem afastado de Lavras. E Estrela do Norte, também muito pequena, afastada de Presidente Prudente, que é uma cidade de referência. Ela é de São Paulo, né? Presidente Prudente, 570 quilômetros. Estrela do Norte, 60 quilômetros de Presidente Prudente. Uma cidadezinha com, na época que nós fomos, era 2.000 habitantes. Uma cidade assim, sem muita grandeza, né? Só rural mesmo. E nós fomos chamados para pregar o evangelho naquela cidade. E a gente fala assim: será que Estrela do Norte seria uma cidade ideal para pregarmos o evangelho? Ou Carrancas, Minas Gerais, ou outras tantas cidades na qual nós também pregamos o evangelho naquelas regiões? Será que essa cidade tem qualificações para a gente poder ir lá e pregar o evangelho? Sim, queridos, onde tem gente é preciso anunciar o evangelho de Jesus. E ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E nós obedecemos essa chamada de Jesus, né? E ali começamos a trabalhar. Eu quero falar aqui na Bíblia também um texto que fala sobre uma cidade bem pequena. E eu quero ler aqui em João, capítulo 1, do versículo 43 até o versículo 51. Só para a gente entender um pouquinho o que Deus quer falar conosco nesta noite a respeito disso. Cidade pequena, né? Que diz aqui, que fala a respeito de Filipe e Natanael. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe:
achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus. Ao que Jesus lhe respondeu: porque te disse que te vi debaixo da figueira? Crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém? Que leitura, né? Que coisa maravilhosa. Pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Vamos orar ao Senhor. Coloque sua vida diante do altar do Senhor, para que Ele fale com você. Senhor, estamos na Tua presença, neste momento em que nós lemos a Tua palavra e queremos cultuar ao Senhor e te dizer que nós te amamos e queremos ser usados por Ti, Senhor. Tu nos conheces como conhecias a Natanael. E, Senhor, nós também queremos ouvir do Senhor essas palavras, que nós podemos ver coisas maiores. Nós queremos ver a glória do Senhor a cada dia se manifestando na nossa vida. Ajuda-nos a crer, Senhor. Com apenas uma palavra, nós possamos entender o Teu agir nas nossas vidas. Que não haja dúvida no nosso coração, para que possamos, Senhor, fazer a Tua obra neste mundo. Em nome de Jesus, abençoa cada vida que está nos ouvindo nesta noite. Opera segundo a necessidade de cada um, seja enfermidade, seja qual for a situação. Senhor, abençoa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Não quero falar muito sobre a cidade de Nazaré, mas uma coisa a gente sabe, que a cidade de Nazaré, no tempo de Jesus, ela tinha aproximadamente entre 300 e 600 pessoas que habitavam aquela cidade. Uma cidade sem muita referência. E por isso que Natanael, quando ouviu falar que Jesus tinha saído de Nazaré, o Messias, ele falou: pode sair alguma coisa boa, porventura, lá de Nazaré? É assim que as pessoas pensam, de cidades pequenas, cidades que não têm referência, não é uma cidade industrializada, que tem faculdades, que tem grande referência financeira, nem uma cidade capitalista. E geralmente as pessoas fazem discriminação de cidades pequenas, mas a gente sabe que nessas cidades pequenas grandes personalidades podem surgir destas cidades, porque muitos vão buscar outros estudos, faculdades, formação em cidades grandes, mas são pequenas cidades que não têm referência nenhuma. Quando alguém pode olhar para o pastor Mauri, pode pensar: mas pode sair alguma coisa boa desse homem aí? Saiu lá
de Arceburgo, né? Um nome que está lá no finzinho do mapa. E será que dessa cidade pode surgir alguma coisa boa? Eu quero dizer para os irmãos, de Arceburgo saiu muita gente grande dali, cidade pequena. Saiu ali pessoas que trabalham hoje no Senado. Tenho pessoas que trabalharam ali junto com o governo, e ainda tem pessoas lá que trabalham. E nós podemos ver que de uma cidade pequena, ela pode trazer grandes referências na vida da pessoa. Então Natanael se espantou quando falou que era o Messias, para ele conhecer o Nazareno, né? Aquele que os profetas falaram sobre ele, sobre Moisés falou a respeito do Messias, e ele se assustou quando disse que ele veio de Nazaré. E quando ele se aproxima de Jesus, Jesus já deu a característica de Natanael, já disse, varão valoroso, né? De grande exemplo. Natanael já reconheceu imediatamente: tu és o Cristo, o Messias prometido. Amados, nós podemos fazer diferença do lugar onde a gente está, não importa aonde nós nascemos, onde nós moramos, nós podemos ser referência em muitos lugares, não importa a sua qualificação financeira, o seu intelecto. Quando Deus age na vida de uma pessoa, Ele transforma, Ele muda, Ele faz as coisas acontecerem. Olha, você é a referência. Aonde quer que você esteja, você pode fazer a diferença na sua vida. Nunca desvalorize o seu potencial. Nunca pense que você não pode ser alguma coisa, algo importante, uma pessoa que pode ser até intelectual, pode ser escritor, pode ser um prefeito. Hoje nós vemos lá em Estrela do Norte um homem que saiu lá do sem teto, né? Lá no portal do Paranapanema, ele morou embaixo de lona, hoje é candidato a prefeito. Meus queridos, veja só, quando Deus entra na vida de uma pessoa e quer usar ela, independente de religião ou não, quando Deus quer usar, Ele faz acontecer. Deus faz as coisas mudar na vida do ser humano. Então, quando você olhar para você, nunca se desvalorize, nunca pense que você não pode chegar a lugar algum por motivos financeiros ou intelectuais. Quando você se coloca à disposição de Deus, Ele começa a agir na sua vida. Quando você se propõe a ser alguma coisa na vida e foca isso, você vai conseguir, porque Deus nos deu inteligência e sabedoria para conquistarmos graus elevados na nossa vida, que as pessoas poderão se surpreender com o que nós seremos no futuro. Olha, a palavra de Deus nos mostra isso. Jesus, ele nasceu numa estrebaria, deixou a sua glória, veio como homem, nasceu, fez-se carne. Jesus nasceu da Virgem Maria, obra do Espírito Santo, e nasceu lá no lugar que ninguém dava valor, uma estrebaria. Ele não nasceu no palácio lá do Herodes. Jesus surpreende muito as pessoas. Quando nós damos muito valor a coisas grandes, Jesus dá valor às coisas simples e pequenas da vida, pessoas sem muita referência. Ele age na vida dessa pessoa e começa a tratar com ela e faz dele um grande homem, uma grande mulher, usado para os propósitos que Ele tem definido na nossa vida, que Ele quer realizar, que Ele quer fazer. E Jesus pode fazer grandes coisas, não importa onde você nasceu.
Não importa a casa que você nasceu, as condições que você tem. Quando você se colocar em pé e falar, eu quero ser alguém na vida, eu quero fazer algo grandioso, e Deus então vai se levantar e fazer você uma pessoa usada, abençoada, firme nos propósitos, gente que sabe o que quer. É isso que Deus quer fazer, meus amados. Quer fazer de nós pessoas de referência, mesmo nascendo às vezes em lares que têm tantos problemas sérios, problemas difíceis na vida, e Deus faz as coisas mudarem quando Ele quer nos usar. É só você se propor. Alguém pode desvalorizar a sua vida, mas Deus pode valorizar você. Ele pode fazer de você algo muito grande. Ele quer realizar, Ele quer fazer de você uma grande bênção. Às vezes as pessoas olham para a nossa beleza exterior, olha para nós do lado exterior das coisas, mas Deus olha para o nosso interior. E quando a gente começa, queridos, se autovalorizar, a gente começa a seguir rumos diferentes na nossa vida. E a palavra de Deus mostra aqui nessa leitura que nós fizemos, Jesus, o Messias, saiu de uma cidade que ninguém dava valor, que ninguém olhava para ela com os bons olhos, deixou a sua glória e habitou no nosso meio. E agora ele vive em lugares mais difíceis que muitas pessoas não queriam nem entrar. E Jesus então, ele viveu ali naquele lugar. Ele andava na maioria das vezes a pé, ele caminhava por aquelas cidades todas, curando, evangelizando, mostrando, pregando o reino dos céus que era chegado. Chegou o reino de Deus, e quando ele curava, as pessoas criam nele. Muitos até debochavam, mas Jesus não estava preocupado com quem não ligava, para quem não se importava com o que ele estava fazendo, mas ele olhava para aqueles que davam crédito ao que Jesus estava falando a respeito do reino dos céus, do arrependimento. A glória do céu desceu até a nós, veio para nos resgatar, nos dar novamente a vida eterna que havia se perdido lá no jardim do Éden. Mas Cristo, como veio a promessa de Deus, agora ele veio para resgatar o pecador, um homem que saiu de Nazaré, uma cidade que ninguém dava valor. Pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Queridos, pode sair alguma coisa boa deste que está me ouvindo agora, no lugar que nasceu, sem condições financeiras, sem propósito muitas vezes, sem boas referências? Pode sair alguma coisa boa? Pode. Você pode tomar rumos diferentes, porque Deus pode acrescentar na sua vida coisas grandiosas, coisas que você nem imagina que você poderá realizar. Tenha foco, tenha direção na sua vida, que tudo vai ficar diferente. Coisas boas vão acontecer, Deus vai usar você de forma extraordinária, você vai ter referências especiais, e a referência negativa que você tinha lá no passado, agora traz para você uma grande referência. Olha de onde saiu essa pessoa, olha quem ela é hoje. Deus pode mudar a direção da sua vida, querido. Deus veio para mudar todas as coisas, e a palavra de Deus tem nos mostrado isso. Jesus viveu entre os pobres, mas ele tinha consigo a glória de Deus. Ele veio para trazer novamente a vida de Deus em nós. Por isso, amados, nós temos que olhar para nós e ver quão grandes coisas o Senhor pode fazer através da nossa vida.
Se você tem se autodesvalorizado até agora, acha que Deus não liga para você por causa disso, por causa das suas referências de escola, ou financeiramente, ou a sua beleza exterior, interior, tudo que você tem, Deus pode fazer novo todas as coisas na sua vida e fazer de você uma grande bênção, um grande evangelista, uma pregadora da palavra, uma missionária, um missionário nas mãos do Senhor, porque a sua referência agora está em Deus, que você deu crédito àquilo que Deus fez na sua vida através da morte dele na cruz do Calvário. Amados, olha para Jesus e veja a nova referência que pode ser mudada na sua vida. Alguém que nasceu de um lar simples e pobre, ou até num lar que tenha condições financeiras, mas Deus pode mudar isso também e fazer de você um homem e uma mulher cheio da graça de Deus. Pode alguma coisa boa vir do lugar onde você nasceu, ou quem é você? Eu jamais imaginaria, queridos, que lá daquela fazenda que a gente morou do meu avô, lá em Arceburgo, nós morávamos numa casinha bem longe da sede. Eu tenho na memória aquela casinha e a gente cozinhava a lenha. O meu pai trabalhava na fazenda, a minha mãe, e quando eu fui ver aquela casa, eu falei, puxa, poderia sair um homem importante. Como é que eu fui sair dessa cidade hoje? Olha onde eu estou hoje, a postura. Não sou rico, mas Deus me colocou em posição maravilhosa, queridos. Hoje eu moro aqui em São Paulo e Deus mudou a minha história, porque quando Deus entra na vida de um homem, Ele faz a diferença, Ele muda a situação. Queridos, olha para você, de onde você nasceu, fala com você. Deus pode mudar a sua história? De onde você veio? Qual a referência que você tem? Olha, Deus pode mudar a sua vida hoje. Tirar toda a luta, tirar todo o sofrimento e colocar você em lugares altos, abençoados, diferenciados, onde você agora é uma nova referência no reino de Deus. Que as pessoas deste mundo vão olhar para você e falar, puxa vida, realmente pode sair alguma coisa boa daquela casa, daquela família, daquele trabalho, daquele empregado, pode sair alguma coisa diferente. Vou fazer dele uma grande bênção na minha empresa. Vou fazer deste homem um intelectual, um estudioso, um cientista, um governador, um prefeito, um deputado, uma bênção nas mãos de Deus. Que Deus possa te abençoar, meu querido. Não se desvalorize. Olha para aquilo que Jesus está fazendo na sua vida. Ele pode mudar. Amém, queridos? Que Deus abençoe esta palavra nesse dia, para a glória do nome de Jesus. Obrigado pela sua atenção nesse instante. Eu quero orar por você. Eu quero orar na sua vida, para que Deus possa abençoar você grandemente. Em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Pode alguma coisa nascer desta cidade, de Nazaré, de Belém, onde Jesus nasceu, ele viveu naquelas regiões, e pode sair alguma coisa daquela cidade? Que Deus te abençoe. Vamos orar nesse instante. Senhor, muito obrigado pela tua presença nas nossas vidas. Senhor, tu tens a vida de cada um agora diante de ti no teu altar. Peço que tu esteja abençoando
Se alguém nesta noite acha que não tem valor algum nesta sociedade, na sua família, Senhor, que ele possa agora mudar a sua história, de saber que Deus pode fazer grandes coisas através da vida deste homem, desta mulher, deste jovem, daqueles que estão, Senhor, sem esperança, no meio de tanta corrupção, no meio de tanto roubo, de tantas mortes. Será que pode sair alguma coisa boa no meio de tudo isto? Senhor, Tu podes mudar todas as coisas e pode curar, pode libertar, pode operar milagres, maravilhas, curar o canceroso, livrar, Senhor, o viciado dos seus vícios, das casas de recuperação, que tem empenhado suas vidas para transformar estes homens sem referências em homens de bem, vitoriosos, renomados, renovados na esperança, na vida, para que deem grandes testemunhos de vitória que o Senhor concedeu a cada um deles. Como fez, Senhor, de nós, homens que nasceram em lugares tão pequenos, sem valor algum, o Senhor nos colocou em lugares excelentes, com referências maravilhosas. Senhor, vem tratar com cada vida esta noite, que haja esperança, Senhor, na vida daqueles que acham que não tem mais jeito, que não vai dar certo, que eles possam olhar para Ti e ver que o Senhor tem poder para mudar todas as coisas. E nós vamos ver a glória do Senhor na vida maravilhosa de Jesus nos nossos corações. Por isso, nos abençoa esta noite, em nome de Jesus. Amém.